Irmãos, graças e paz, boa noite a todos. Faltou o de Léo, né? Vai ter o de Léo, vai? Estou vendo o presbítero Léo ali, Tiago cantando, recitando e eu fazendo, mentalmente ficou um rap, viu? Depois tu vê aí como é. Fiquei até marcando em Raquel mesmo. Só tem artista, que bênção, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos passar por um momento breve de meditação na palavra de Deus, Isaías capítulo 41, 17 ao 20, parte de uma profecia escrita lá por volta do século 8 a.C., mas que ela perpassa o tempo e é para a gente hoje. Isaías 41, versos do 17 ao 20. Boa noite aos irmãos que estão em casa, acompanhando também através dessa live. Vamos ler, irmãos. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus e Pai, queremos dar glórias ao Teu nome santo, Senhor Deus. Estamos aqui nessa noite de muita gratidão, expressando a nossa alegria, Deus, pelo Teu sustento, pela Tua bênção, pela cura, pelo livramento, pelo dom, pela diversidade de alimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por Cristo, Pai, nosso bendito e precioso Salvador. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse breve momento, Pai, de instrução na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já vivenciou a seca da forma mais dramática possível. Eu nunca vivenciei. Meu pai já. Ele é lá de Catolé do Rocha. Parece que seu Antão também, não é? E aí ele me fala, né, relatando algumas vezes do drama da seca de 70 ou de uma década passada. Vixe, é algo bem distante da gente, mas que é familiar por causa do drama do pai. Talvez o mais perto que a gente tenha chegado da seca é em tempos em que, por causa da estiagem, a gente tem um racionamento, né? Então aí a coisa parece que bate a nossa porta, ou então quando o quilo do feijão vai lá para cima e a gente sabe que foi por falta de chuva. É a forma que a seca mais chega perto da gente, não é? A gente, talvez uma forma que a gente tem mais contato com o drama da seca, fora os exemplos poucos que eu citei aqui, seja através da nossa arte, que expressa a nossa cultura, que traz através de versos, cantado e decantado, os dramas do homem do sertão. Eu não sei se você conhece esse verso, ou esses versos que dizem assim: estou no cansaço da vida, estou no descanso da fé, estou em guerra com a fome, na mesa, fio e mulher. Já ouviram falar? É uma canção interpretada por Luiz Gonzaga, mas ela não termina aí não. Ela ainda diz: ser sertanejo, Senhor, é fazer do fraco forte, carregar azar ou sorte, comparar a vida com sorte, é nascer nesse sertão. A batalha está acabando, já vejo relampear, abro o curral da miséria e deixo a fome passar. O que eu sinto, meu Senhor, não me queixo de ninguém. O que falta aqui é chuva, mas eu sei que um dia vem. Vai ter tudo de fartura para quem teve e que hoje não tem. Sabe? É interessante porque são os versos de uma música popular da gente que fala da fome, do drama, do cansaço do homem sertanejo, mas de um homem de fé que espera, que olha para os céus e espera que um dia a chuva venha, que Deus mande a chuva. Alguém que está em guerra com a fome. Mas veja que a seca também é um tema abordado na Escritura Sagrada.
uma seca diferente e mais dramática do que a necessidade que nós temos da chuva literal, que precisa regar a nossa terra e aí precisa providenciar o nosso alimento, suprir as nossas necessidades básicas. Isaías, ele fala como um profeta, lá, como eu falei para vocês, no século 8 a.C., mostrando que já naquela época as pessoas estavam sedentas, as pessoas tinham sede e as pessoas precisavam ser saciadas. É uma fome mais dramática. Estou falando aqui da sede e da fome, a sede espiritual. E esses versos, né, essa parte dessa profecia vai tratar um pouco sobre isso, e eu queria ver com vocês. A primeira coisa sobre a sede espiritual, as vantagens e a importância, melhor dizendo, a importância da sede espiritual. Nesses versos breves, aqui a gente quer mostrar isso, que o homem ele tem uma necessidade e que só Deus pode suprir essa carência do homem, essa sede que é primariamente espiritual. Então, a sede espiritual é uma necessidade. Se você está com sua Bíblia aberta, você pode ver aí nos primeiros versos, na parte A do verso 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Essas são palavras do profeta Isaías, e aqui é um oráculo, um dos oráculos de salvação do livro das profecias de Isaías. E aqui mostra que Deus vai intervir, que a promessa de Deus é de mandar chuvas em abundância, de mandar salvação, de mandar esperança. Então, uma palavra de esperança, um anúncio de Deus que vai mandar chuva para aqueles que estavam com seus corações sedentos. Olha como Isaías vai chamar esse povo, e olha como há similaridade com as dificuldades, quando os nossos versos, a nossa arte chama o homem sertanejo de um homem sofredor, não é? E aqui vai dizer que esses são pobres e necessitados, eles são desolados, é a carência do povo, e não denota aqui somente uma pobreza material, mas sobretudo e especialmente espiritual, que essa é a maior carência e a maior necessidade que o homem tem. Nós temos necessidade, tudo ali que está na mesa. Eu já disse a vocês, menos o abacaxi, que eu tenho alergia, não é? Mas há uma necessidade, mas a necessidade maior do homem é a necessidade espiritual. É um povo sofredor, é um povo que está carente, um povo que precisa dessa água. Esse povo aqui estava há 70 anos já passando por uma seca. Eu não sei se você aqui é sertanejo, ou se você já ouviu falar de uma seca tamanha que tenha durado 7 décadas. Mas não foi literalmente 7 décadas sem chover. Esse povo estava na Babilônia. E aí era um momento de escassez espiritual que, na verdade, começou bem antes, quando o povo se afastou de Deus. Que loucura, né? Se afastar da fonte da água viva. Jeremias vai dizer isso no capítulo 2, verso 13. Ele diz assim: porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Olha que drama. Eles tinham água, mas se afastaram das fontes da água viva. E agora, por consequência disso, eles foram levados para uma terra de fato seca. Uma terra que é espiritualmente seca, distante do Senhor. E aí eles estavam passando de fato um drama que nenhum sertanejo, no ápice da sua dificuldade, tenha passado. Essa escassez terrível espiritual. O homem sertanejo passa porque tem a carência de Deus, de fato, nesse sentido. Mas a boa notícia aqui é que eles voltaram a buscar água. Eita, que coisa boa! A importância da sede. Pensamos na importância física, né, da sede. Nós precisamos tomar água. De vez em quando a gente passa o dia batido e Heitor toma pouca água e a minha sogra está sempre lembrando: vocês deram água, Heitor? A gente sabe da necessidade. Ele não precisa dizer: pai, eu estou com sede. Dificilmente ele vai dizer. Ele não encontra tempo para isso, que ele está correndo o tempo todo. A gente tem que parar de dizer água. Água. Mas veja, meus irmãos, que importante aqui o fato deles terem voltado a buscar essa água. Agora eles estão sedentos outra vez. No verso 17, os pobres e necessitados, eles estão buscando água. A ideia aqui é uma busca contínua. Eles estavam procurando essa água. E certamente na Babilônia eles não iriam encontrar essa água, porque não tem água no mundo que possa saciar a sede espiritual do homem. A água é insalubre.
ela não é própria para o consumo espiritual, ela não traz vida. Mas eles voltaram a buscar. Mas aqui está dizendo que não há água. E é justamente esse fato. Como assim não há água? Essa linguagem do profeta. Na Babilônia não tinha as mesmas dificuldades de água que tinha lá no povo de Deus. Lá em Judá, por exemplo, não tinha essa dificuldade toda. Na Babilônia não tinha essa dificuldade toda. Mas é justamente aqui, a dificuldade dessa linguagem. Estou falando de uma água espiritual. Babilônia não era uma terra tão seca, mas não tinha como saciar a sede do coração. A garganta ficava seca. Não tem água própria que traga vida na Babilônia. Mas aqui eles estão sedentos. E sentir essa sede de Deus é uma grande bênção. É importante, porque todo homem ele nasce com essa sede. Todo homem nasce com essa sede. Mesmo que a sua história não seja uma história sertaneja, mesmo que você nunca tenha passado pelas dificuldades de uma estiagem prolongada, mas o fato é que o homem já nasce sedento por essa água e torna-se insaciável até que ele encontre a fonte da água viva, que é Jesus Cristo. É essa a verdade aqui. Nós, quando sentimos essa sede espiritual, é algo extraordinário. Se você sente essa sede espiritual, e se você já foi saciado por Cristo Jesus, você precisa voltar a ter sede no desejo espiritual, no desejo de estar perto de Deus, no desejo de estar perto da palavra de Deus, no desejo de usufruir e desfrutar dessa fonte maravilhosa, dessa água viva. É curioso alguém ter uma fonte de água viva e ainda assim morrer de sede. É possível. Quando nós deixamos essa fonte maravilhosa que é Cristo Jesus e queremos nos esbaldar com as coisas desse mundo, é uma sede que nós não precisamos passar, é insaciável, mas Cristo Jesus, ele sacia essa sede. E aqui tem uma palavra de esperança. Quem é que pode mudar a sorte de Israel? Quem é que pode mudar a sorte do povo de Deus que está buscando água, mas que não encontra? O próprio Deus. É por isso que eu quero que você olhe aí. Na parte B do verso 17, diz assim: mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eis aqui a esperança, a profecia anunciando: o Senhor não abandonou o seu povo. O povo se distanciou de Deus, mas Ele agora irá visitar o povo com a chuva abundante, com graça, com misericórdia. Esse Deus que está sempre pronto a nos abençoar, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados. Você acha que a gente merece a pamonha e a canjica? Não merece. A gente não merece o pudim de milho. É uma inovação gastronômica, viu, Larissa? Estava vendo na TV que tem alguém desses programas, né, mostrando as inovações, e tem um pudim de milho. Eu gosto muito de pudim, eu queria provar esse pudim de milho. A gente até foi lá na mostra gastronômica, mas eu não vi lá no cardápio. Mas sabe, meus irmãos, a importância da gente saber que nós não temos esse direito de receber a chuva do céu. Não merecemos essa graça maravilhosa, mas o Deus que promete irrigar o nosso chão é o mesmo Deus que promete não nos abandonar e ainda aquecer o coração da gente com sua graça. Essa é uma coisa importante. A sede é algo importante, porque é através da sede que Deus coloca no coração do homem é que ele se aproxima do Senhor, ele vai buscar água. Deus, ele coloca a sede no coração e ele mesmo oferece a água. E aí eu queria que você olhasse nessa segunda parte, é a última coisa que nós queremos ver. Esse Deus que sacia a sede do coração humano. Veja aí, no verso 18, eu abrirei os rios. Vê se você consegue imaginar essa cena, né? É uma metáfora, é uma linguagem profética, assim que você tem que ter uma imaginação bem fértil. Mas vamos lá, vocês são bons nisso. Diz assim: eu abrirei, eu estou na NVI agora, tá certo? Talvez você esteja na outra linguagem, mas assim: abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales.
Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Eu plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Veja, nessa parte da profecia, é o Senhor Deus que está em ação, de maneira mais explícita. Implicitamente, Ele coloca o desejo no homem de buscar água, porque tudo vem do Senhor, não é? O desejo por essa água viva. E agora é Ele que entra em ação de maneira mais efetiva aqui. Ele vai dizer, o que é que eu vou fazer ao povo de Israel, que está sedento, que está com a língua seca, que olha para a Babilônia e não vê nada que possa saciar de fato o seu coração, possa alimentar a sua fé. E ele diz, eu vou fazer algo extraordinário. Perceba, ele diz que vai mandar, ele vai plantar ciprestes, outras espécies, vai mandar água, rios, açudes, em cima dos montes. Eu não conheço muitas paisagens, eu não sou bom em geografia, assim, acho que Heitor é melhor do que eu. Mas é algo assim, uma linguagem hiperbólica para mostrar a grandiosidade do que Deus vai fazer. O que é que Deus vai fazer? Veja que ele diz, vai ter água em abundância, mas não vai ser através da chuva. Porque através da chuva ia ser fácil. Você ia naturalizar tudo. Isso aí acontece sempre, no tempo e nas estações. O homem sertanejo olha para o céu e diz assim, eita, esse ano vai ser bom de chuva. Ou então ele olha e diz assim, eita, esse ano não vai ser bom. Deus diz, eu vou fazer algo e vai ser de uma forma extraordinária. A água não vem por meio natural, não vem através da chuva, não vem através de uma ação governamental. Ele não ia tocar no coração lá de um dos governantes, de Ciro, por exemplo, para que ele fizesse uma transposição lá de águas e levasse água. Não ia ser por meio político, governamental, uma política pública. Nem mesmo Israel, com toda a sua tecnologia de dessalinização. Falei certo, Cícero? Ok. Eles nunca poderiam imaginar o que é que Deus ia fazer para levar água para aquele povo. Água em abundância. Isaías usa uma linguagem de impossibilidade natural para comprovar a capacidade ilimitada de Deus. Isso aqui um comentarista fala, ele termina, mas com a percepção de que ela se aplica particularmente às esferas da história e do espírito. Da história porque, de certa maneira, o que ele está prometendo aqui é a libertação do povo, que de fato aconteceu, não em sua totalidade, nem da forma como as pessoas esperavam, como o cumprimento dessa profecia é algo além, mas, sobretudo, a esfera do espírito. Quando ele promete derramar o Espírito sobre o povo de Deus. Olha, você está em Isaías aí, olha Isaías 44, verso 3. Diz assim, porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca, eu derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Essa era uma das grandes promessas de Deus, derramar o seu espírito. Um verdadeiro oásis no deserto, uma água que supriria a necessidade espiritual do seu povo. Deus promete aqui, eu vou visitar o meu povo, eu vou cumprir essa promessa. Tanto do ponto de vista futuro, de uma nova Sião, mas historicamente Sião nunca foi tão boa assim, nunca teve tantos rios e tanta beleza e tanta diversidade, tanta fartura, estava apontando para a nova Sião. Vai ter fartura lá, uma mesa ainda mais bonita do que essa aqui, na presença do nosso Deus. Mas veja, mas há outro cumprimento. Ele fala de alguém que ia vir para saciar nossa sede. E ele veio como uma raiz de uma terra seca.
como ele mesmo vai profetizar no capítulo 53. A raiz de uma terra seca, naquela terra seca, onde qualquer agricultor, o mais otimista de todos diria, nessa terra não vai nascer nada, não vai brotar. Nasce lá, a raiz de Davi, Jesus Cristo, para saciar o coração dos sedentos. O servo sofredor, mas onde ele pisa traz fartura e abundância. O servo sofredor mudaria a sorte dos sofredores. Do sertão à cidade, como foi dito aqui, em todos os lugares os sedentos seriam saciados, e hoje nós fomos saciados por esse Cristo bendito, que veio para matar a sede de todos os homens. Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele já veio. E a gente está aqui para reconhecer nessa noite, meus irmãos, não somente a chuva que cai do céu e enche os nossos mananciais, o nosso querido Buqueirão, como é bom saber que ele anda bem, né? Eu acho que ainda anda bem, né? Que nos garante um banho para a gente vir para a igreja e ficar cheirosinho, né? A gente não pode abraçar, mas é bom estar cheirosinho, dizer, opa, irmão, graça e paz. A gente pode escovar os dentes, preparar a comida, o banho de piscina, ir no Pesque Pague, que nos garante o fruto da terra. Como nós já falamos tanto aqui, você já deve ficar até com fome. A gente não celebra somente o pacto da criação, a aliança de Deus. A aliança de Deus de suprir a necessidade do povo com o alimento das pessoas, e uma aliança que vale para todos, indistintamente. Em Noé, ele não promete somente não destruir a terra com água, mas preservar a sua criação e mandar na medida certa para que nós pudéssemos ter o nosso alimento, para que nós pudéssemos ser supridos. Não somente isso, mas sobretudo o pacto da redenção, no qual ele nos prometeu enviar Jesus para matar a nossa sede. Ele que é a água da vida. Por causa de Cristo, e a gente pode pegar os versos cantados por Luiz Gonzaga, que não é dele, mas interpretado por ele, mas que diz assim: através de Cristo podemos abrir o curral da miséria e deixar a fome passar. A esperança dos versos que eu falei no início é pálida diante da mais extraordinária promessa do Senhor. Mas eu sei que um dia vem, disse o profeta, disse o poeta, vai ter tudo de fartura para quem teve e que hoje não tem. Eu sei, eu já sei, um dia veio e a nossa alma está farta do Senhor, da sua graça, estamos supridos. Já vimos relampear, é assim que diz, né? Eu já vi relampear, a chuva já caiu e a salvação já veio do céu. Hoje nós sabemos, Ele veio, Cristo veio e transformou o verão em inverno, a sequidão em fartura. Jesus fez nascer rios, fontes, açudes, mananciais, plantações em pleno deserto do nosso coração. Por isso o Evangelho diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem sede de quê? Vocês já foram saciados através de Cristo Jesus. Jesus é fonte de água viva, gostosa e saborosa de beber. Já diz outros versos. Ele pode saciar. Você pode dar graças a Deus hoje, pela sua promessa cumprida. Você pode também dar graças a Deus, pelo seu suprimento, por sua graça. E talvez a gente não tenha passado, você não tenha passado por momentos de seca, desse ponto de vista nós estamos pensando aqui, mas talvez você já tenha passado por secas na sua vida, esteja passando hoje, de escassez, de dificuldade. Mas veja, se o nosso Deus já mandou Cristo, Ele não mandará juntamente com Ele todas as coisas para nos suprir, para nos abençoar. Irmãos, bendito seja o nome do nosso Deus, que tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Vamos dar graças? Feche os seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Tuas promessas que não falham. Tanta sede há nesse mundo.
onde as pessoas querem buscar e tentam matar a sua sede, em cisternas que não podem saciá-los, ó Pai. Águas insalubres deste mundo. Mas bendito seja Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos visitou com tão grande salvação. E se nessa noite nós podemos dar graças a Deus pelo pão de cada dia, nós podemos dar graças a Deus especialmente pela água viva que veio do céu, inundou o nosso coração. Podemos dar graças a Deus pelo Teu Espírito Santo derramado sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estávamos no cansaço da vida, mas hoje nós estamos no descanso da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.